Diálogos em Movimento, podcast que valoriza as pessoas no setor público. Olá pessoal, meu nome é João Pedro Caleiro e bem-vindos ao Diálogos em Movimento, podcast que valoriza as pessoas no setor público. Esse podcast é uma iniciativa do movimento Pessoas à Frente, que é dedicado à construção da melhoria do Estado a partir das lideranças e da gestão das pessoas que atuam no serviço público. Antes de começar, queria reforçar o convite para todo mundo se inscrever no nosso canal no YouTube e no Spotify e compartilhar com quem puder se interessar pelo assunto. Nesse episódio, a gente vai falar sobre insegurança jurídica e seu impacto no serviço público. Esse é um assunto que pode parecer complexo, técnico, para quem está fora do universo jurídico ou da administração pública, mas esse é um tema que impacta a vida dos cidadãos e do serviço público e de todo mundo que utiliza serviço público. Para falar desse assunto, a gente tem duas das pessoas que mais entendem disso no Brasil, a Inês Coimbra e a Vera Monteiro. A Inês Coimbra é procuradora-geral do Estado de São Paulo, advogada e mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, onde também é professora do curso de especialização. E a Vera Monteiro é professora de Direito Administrativo na FGV Direito de São Paulo e Lehman Foundation Visiting Fellow na Blavatnik School of Government, na Universidade de Oxford. Ela é doutora pela USP, advogada e também integrante do movimento Pessoas à Frente. Sejam muito bem-vindas, Vera e Inês. E queria lembrar também para o pessoal que está assistindo no YouTube ou em qualquer plataforma, para deixar seus comentários, dúvidas, críticas, reflexões, usando a hashtag Diálogos em Movimento. E para também se inscrever no canal para receber todos os episódios. A minha primeira pergunta vai para a Vera. Vera, como eu disse agora, esse assunto pode parecer um pouco obscuro, insegurança jurídica, mas, na verdade, ele tem um super impacto no serviço público e tem um impacto que mexe com coisas que estão na vida de todo mundo, educação, saúde, segurança. No fundo, a insegurança jurídica acaba reverberando em todas essas áreas. Eu queria que você desse uma explicada, mostrasse para a gente qual é esse nexo, como é que a insegurança jurídica toca não só no gestor, mas na vida da população, como que isso acontece? Oi, João, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com a minha amiga Inês, nessa iniciativa do Movimento Pessoas à Frente. Eu tenho muito orgulho de participar dele e ver o resultado desse grupo de pessoas incrível para valorizar o serviço público e os servidores públicos. A pergunta que você me faz remete à minha própria história como professora de Direito Administrativo, né? Aliás, acho que vale a pena contar o que é Direito Administrativo. Nada mais é do que aquele ramo do direito que estuda como é que se cria soluções, como é que se estabelecem políticas públicas, programas da administração pública, quais são os problemas relacionados à tramitação das ideias dentro da administração pública. É isso que o administrativista faz, né? A gente está preocupado em organizar os espaços de decisão da administração pública. Mas o direito administrativo ele deve servir e deve ter a sua grande missão para fazer com que a administração pública seja capaz de tomar as melhores decisões, ao invés de ser aquele criador de problemas, né? E muitas vezes ele cria problemas porque ele vai trazer algum tipo de segurança para o gestor. Ele vai dizer, olha, não faça assim, faça de maneira diferente, porque essa maneira de fazer é uma maneira errada, porque esta maneira de fazer é uma maneira que vai atingir uma população que já tem um outro benefício, faça de uma maneira diferente. O direito administrativo, portanto, acaba de alguma maneira interferindo nas decisões e deliberações com o grande objetivo de tentar ter melhores programas e projetos e melhores deliberações e soluções. Assim como o advogado público, o direito administrativo, a gente também tem dentro do nosso sistema um complexo grupo de órgãos de controle que se organizam de maneira pouco coordenada, que está preocupado em fazer com que o gasto do recurso seja correto, está preocupado em fazer com que haja eficiência, economicidade. É o que fazem os tribunais de contas, por exemplo. É o papel das procuradorias, é o papel das controladorias.
Isso tudo para que a máquina funcione adequadamente e a gente entregue corretamente os serviços que a gente deve fazer. Agora, então, lembrando o seguinte, se essa máquina funcionasse tão bem, se tudo fosse maravilhoso, a gente não teria problemas. Só que a gente tem. A gente tem os problemas de não ter os serviços públicos que a gente almeja. O cidadão na ponta sofre e reclama. E o problema da segurança jurídica talvez esteja muito relacionado ao fato de que esses controles todos que foram criados para viabilizar uma melhor máquina, talvez eles tenham saído do controle, o que é quase um contrassenso. É uma ideia, nos últimos anos, na administração pública, na esfera pública em geral, de que quanto mais controle a gente tiver, melhor é. É uma constatação de que, sim, em muitos casos, a gente tem erros, a gente tem desvios, a gente tem problemas sérios e muito graves, e a gente precisa mesmo desses controles ali bem focados e bem objetivos. Mas para combater os males, a solução não é ir aumentando as doses desse mesmo controle sem avaliar todos os acréscimos e a eficiência e, portanto, os efeitos colaterais disso. Então, quando você me pergunta por que a segurança jurídica é um tema tão importante na administração pública e como é que hoje nós passamos a estudar isso de uma maneira tão intensa, eu diria, porque nós vivemos hoje um momento em que os órgãos jurídicos que foram criados fundamentalmente pela Constituição de 88 para fazer com que a máquina ela tivesse um bom funcionamento, eles se empoderaram de um tal modo que passaram a exercer medo, passaram a exercer um poder que faz com que os gestores públicos, muitas vezes, tenham receio de tomar decisão, pelo fato de que esses órgãos podem vir a se colocar de maneira contrária às decisões que são deliberadas. Não porque aquela decisão necessariamente ela é errada, ou porque ela é ilegal, mas porque aquela decisão ela pode conter algum elemento político no qual os órgãos de controle têm entrado e têm participado nos últimos tempos. É interessante o que você trouxe é que esses órgãos e esses controles e essas regulações, elas têm uma função, mas existe um equilíbrio complicado aí de ser encontrado que ficou desbalanceado e causou esse desbalanceamento, esse desequilíbrio é a própria expressão da insegurança jurídica, né? E que isso leva à paralisia, isso leva a incertezas, isso leva a atrasos, isso leva... E leva, sabe o que, João? Especialmente ao desincentivo do gestor público honesto de atuar na administração pública de modo a efetivamente executar a política pública. Ele é incentivado a tomar decisões que lhe protejam. Porque, como ele tem acompanhado nos últimos anos uma ideia segundo a qual o nosso sistema é bom se o nosso sistema pune, o nosso sistema não está acostumado a valorizar as boas decisões de políticas públicas, mas valorizar o punitismo, a gente acaba tendo órgãos de controle incentivados a buscar sempre um mecanismo de se exceder e abusar da sua autoridade, levando a uma judicialização muito excessiva e muitas vezes improcedente, mas que gera uma página de jornal que chama atenção para a população, em detrimento da segurança dos gestores que desempenham a sua função honestamente e, em consequência, temos como resultado uma piora na qualidade do serviço público, portanto, o cidadão é que acaba sofrendo dessa luta entre poderes, né? Legal, queria trazer um pouco a perspectiva da Inês, que é Procuradora-Geral do Estado. Como que isso é percebido do seu ponto de vista, que está de uma outra perspectiva desse problema? Bom, João, primeiro eu só queria fazer um pequeno agradecimento pelo convite. O movimento Pessoas à Frente tem pautado temas interessantes, temas candentes, trazido visões diferentes, né? Olhando de uma forma mais crítica velhos problemas.
Queria dizer da minha alegria imensa de estar com Vera, minha amiga, musa do direito administrativo, professora de todos nós. Enfim, para tratar de um tema difícil e um tema que a gente de vez em quando troca umas figurinhas também, que é o tema da segurança jurídica, que virou mesmo quase virou um desafio, porque o direito, no fim das contas, ele existe para conferir segurança das relações, mais que para fazer justiça, para conferir segurança. E muitas vezes ele acaba sendo a grande fonte de insegurança, né? O que acontece a vida do gestor muitas vezes é muito complicada, porque hoje a gente vive num mundo de complexidade muito grande, as demandas têm sido mais complexas, então têm exigido soluções cada vez mais complexas, e que muitas vezes as normas, né, as leis, as regras, tal como elas estão postas, não trazem uma resposta assim tão clara, tão objetiva, não é? É preciso fazer interpretações, é preciso buscar muitas vezes qual é o espírito daquela norma, enfim. E o que eu sinto, assim, olhando do lado de dentro, né, da administração, é esse desafio de o gestor estar sempre buscando atuar. Então, ele tem, de um lado, a necessidade de dar uma resposta, de construir uma política pública, enfim, de dar uma resposta a uma demanda, mas, por outro lado, ele tem sempre aquela espada, não é, do que os controles vão, de como os controles vão enxergar aquilo, como aquilo vai ser visto, e especialmente para a advocacia pública, isso é um desafio em dobro, porque a advocacia pública acaba funcionando também como um primeiro controle interno, vamos dizer, né? Já que a gente faz assim uma avaliação de legalidade, enfim, de viabilidade jurídica das diversas propostas das políticas públicas e das decisões administrativas, enfim. Então, para a gente, essa miríade de normativas de controle, ela já é um primeiro desafio, porque é difícil fazer, é uma dificuldade de previsibilidade muito grande, e a gente faz um pouco de advocacia preventiva antes disso, né, para dar para o gestor essa primeira segurança, dizendo, não, por aqui dá para ir, por ali não dá para ir, por isso, por aquilo. E um testemunho que eu trago, assim, nos meus 18 anos de procuradoria, é que os gestores querem fazer as coisas dentro da lei, assim, ninguém quer correr riscos ou cometer ilegalidades, mas há uma dificuldade mesmo, e nos últimos anos, essa dificuldade foi agravada a tal ponto que se chegou no que a gente chamou de apagão das canetas, né? De repente, ninguém mais queria decidir, e as coisas ficavam sendo tocadas de lado, com um prejuízo enorme à população, que é usuária do serviço público, que é a beneficiária no final das políticas públicas, e muitas vezes, por esse problema, a gente tem dificuldades grandes. Eu já ouvi de um gestor dizendo que hoje, para resolver um problema de obra pública, você precisa de um engenheiro e 10 advogados na mesa. Tal o nível de insegurança mesmo. E desse tipo de controle que muitas vezes não olha para a situação em que o gestor precisou tomar a decisão, né? Para aquele contexto em que a decisão precisou ser tomada. Então, me parece que se eu tivesse que apontar um problema mais grave que todo a questão da insegurança jurídica traz, é o apagão das canetas e o afastamento do bom gestor, do gestor que está ali para fazer um trabalho sério, porque os riscos começam a ser altos demais e muito imprevisíveis, e essa imprevisibilidade, que causa uma instabilidade muito grande,
impacta seriamente o desenvolvimento de políticas públicas, a criatividade, o pensamento de uma maneira um pouco mais propositiva. Então, me parece que esses são problemas, esse é a principal e mais nefasta consequência disso. Você pintou bem aí o panorama do que a insegurança jurídica significa na prática, né? E todos os seus desdobramentos. E também de como esse processo foi intensificado recentemente. Mas a gente também teve recentemente a atualização da Lei de Improbidade Administrativa, que vem lá de 92, e ela foi atualizada em 2021. Inclusive, o Movimento Pessoas à Frente participou bastante ativamente desse debate. Eu queria primeiro falar com a Vera, para ela contar um pouco o que mudou com essa lei, quais foram os avanços dessa nova versão e como a gente pode esperar que ela tenha um impacto daqui para frente nessa questão que a gente está comentando. Olha, João, é muito importante esse tema que você está trazendo, e, de fato, o movimento Pessoas à Frente foi fundamental na tramitação legislativa, porque esse é um tema muito difícil de comunicar, porque é muito fácil dizer para o público em geral que o Ministério Público está atuando, que o Ministério Público precisa ter poderes, que nós temos casos de corrupção, e você tentar tirar excessos que são cometidos pelo Ministério Público e por certos agentes que detêm autoridade, que têm competência para propor ações contra gestores públicos, é sempre uma comunicação muito difícil de fazer, porque não significa, evidentemente, que nós do movimento, ou qualquer um que tenha atuado por essa pauta de modificação da lei de improbidade, seja favorável à corrupção, não tenha a pauta de pesquisa contra a corrupção, como é que a gente pode melhorar os ambientes de integridade dentro da administração pública. A questão é que nós temos visto algumas experiências internacionais nas quais a ampliação do modo de controle não necessariamente gera menos corrupção dentro da administração pública. Então, esse é o primeiro tema. Como é que você combate a corrupção? A corrupção você combate com mais controle ou você combate por outros meios, com outras técnicas? Esse é um tema, você que estuda o assunto, conhece bem o tema, sabe que no mundo não existe um país que seja livre de corrupção e não existe uma bala de prata, existe um conjunto de ações dentro da multiplicidade de agentes, da multiplicidade de governança, que precisa ser tomado de uma maneira bem organizada para que a gente consiga evoluir na pauta anticorrupção. Dado isso, pelo Movimento Pessoas à Frente, a Sociedade Brasileira de Direito Público, a gente tem feito um conjunto de estudos nos últimos anos, mostrando que a Lei de Improbidade, que é de 1992, que é hoje a lei que é responsável pelas sanções mais graves àqueles que cometem malfeitos contra a administração pública, porque não só tem sanções pecuniárias, mas tem o poder de fazer com que determinado agente fique inelegível, por exemplo, né? É uma sanção gravíssima. Então, essa lei de improbidade, que é da época do Collor, que é até um contrassenso, né? Essa lei, digo assim, é um contrassenso, até um parênteses, porque essas leis muito emblemáticas, elas surgem em períodos muito emblemáticos, no geral. Elas vêm como resultado de uma ação legislativa, como resposta a uma sociedade que fica muito insatisfeita com determinadas ações políticas. E ela veio de maneira bem forte, dando poderes importantes ao Ministério Público para propor a chamada ação de improbidade, que é uma ação que só existe no Brasil, isso não existe em lugar nenhum do mundo, que nada mais é uma ação que tem o objetivo de sancionar quem desvia recursos públicos, quem se locupleta indevidamente com recursos públicos e aplicar sanção a esse sujeito, né? Então, diante de certas ilegalidades, são sanções fortes. Ilegalidades fortes, sanções fortes.
E os nossos estudos demonstram que as ações de improbidade, elas foram muito mais propostas numa das hipóteses previstas na lei, que é de violação do agente público dos chamados princípios, o princípio da moralidade, o princípio da razoabilidade, do que propriamente de circunstâncias onde havia corrupção, desvio de recursos públicos. Por quê? É muito mais fácil para o Ministério Público fazer uma acusação de violação de princípio, porque ele faz uma afirmação de que determinada decisão do gestor ela não é a mais adequada ao olhar próprio dele, ao invés dele levar provas concretas de desvio de recursos públicos, de locupletamento, etc. Isso levou ao próprio Conselho Nacional de Justiça a identificar que uma boa parte das ações, ou na verdade a maioria das ações, elas eram propostas com base nesse critério muito aberto de violação de princípios, gerava condenações muito fortes em primeira instância. Depois, nos tribunais, essas condenações eram revertidas e ainda tinha o grande problema de que os juízes de primeira instância decretavam a indisponibilidade dos bens dos gestores públicos e que, ao final, eram absolvidos. Então, isso acabou mostrando que os gestores públicos acabaram ficando com receio, medo de serem sancionados porque não tem controle nenhum dessas ações que são propostas indiscriminadamente. E foi aí, então, que o movimento, percebendo isso, sabendo da importância de se atrair pessoas com capacidade, gestão, disposição para atuar na administração pública, identificou que esse era um grande gargalo. Então, a mudança da lei de improbidade, ela surgiu a partir de um movimento criado no próprio judiciário, especialmente no STJ, ministros do STJ, identificando, pessoal, olha, aqui está chegando um conjunto de ações que o negócio não está fazendo sentido. Não só a gente tem tido ações propostas de maneira equivocada, mas como a gente tem revisto o resultado dessas condenações em primeiro e segundo grau. Quer dizer, a gente precisa dar um freio de arrumação nessa lei. E essa lei, ela, portanto, foi bastante modificada no ano passado. Eu tenho consciência que essa reforma, ela foi um passo muito importante para aumentar a segurança do gestor público honesto. É evidente que ela não é perfeita, ela tem alguns defeitos, o debate legislativo é sempre muito complicado. Mas ela fundamentalmente fez o seguinte, a grande mudança que ela fez, ela diz o seguinte, que o Ministério Público só pode propor ação de improbidade quando efetivamente ele conseguir provar que o gestor público agiu de maneira desonesta, que ele tinha a intenção de causar o dano ao patrimônio público. Não basta o Ministério Público discordar da decisão que foi tomada pelo gestor, que optou por uma política pública A ao invés de B. O gestor público precisa ter agido com a intenção de provocar um dano ao patrimônio público. Então, isso passou a ser muito importante, esse é o dado mais relevante. E a segunda coisa também importante é que essa legislação também passou a trazer prazo para as ações judiciais e a propositura das ações de improbidade. Tudo no direito tem que ser, como disse bem a minha querida Inês, tem que ser previsível. Não é possível que alguém seja gestor público, seja secretário de Estado, ou ocupe um cargo em comissão, e depois de 10 anos tem uma ação proposta, depois de 15 anos tem uma ação proposta. Você não tem nenhuma previsibilidade. Então, ela trouxe um tema relevantíssimo, que é um estabelecimento de um limite temporal para que essas ações sejam propostas. E aí eu já te devolvo a palavra, só contando mais uma fofoca aqui, que é a seguinte, essa legislação, ela acabou inspirando outras mudanças legislativas. Então, a gente veio num movimento de alteração da lei de introdução às normas do direito brasileiro, que já dizia isso que eu acabei de mencionar, que nenhum gestor público pode ser sancionado se ele não agir de modo doloso ou que ele tenha uma atitude desonesta. E, além disso, a gente também hoje tem um debate no Congresso Nacional de uma reforma importante na Lei Federal de Processo Administrativo, que vem a trazer para os tribunais de contas um conjunto de regras para limitar de maneira correta a sua atuação. Limitar em que sentido? Estabelecer prazos para as decisões, por exemplo. E também para afirmar que ninguém pode ser condenado se não houver provas suficientes, o que parece óbvio, né? Mas o gestor público acaba ficando muito estigmatizado e coloca tudo no mesmo bolo, no mesmo barco, e com isso é impossível a gente estimular pessoas honestas a se engajarem em pautas na prestação dos serviços públicos que a gente tanto precisa.
Ótimo. Queria passar agora a palavra para a Inês e saber se, na sua visão, essas mudanças trazem, de fato, mais segurança para o gestor. Eu acho que sim. Eu concordo com a Vera que, a despeito da lei poder, enfim, ser passível de críticas, se exagerou um pouco na dose aqui ou ali, a mudança fundamental que ela traz, e vem assim, muito ao encontro de uma jurisprudência que estava se consolidando já nos tribunais superiores, que é especialmente, e acho que talvez a mudança mais importante e marcante dessa lei tenha sido o fim do chamado crime de hermenêutica, né? que é na verdade, que é a retirada, a eliminação da modalidade culposa e quando você tem condutas que ferem princípios, porque isso era uma coisa aberta demais e que trazia sanções graves demais. Então, havia uma desproporcionalidade imensa daquilo que caberia como um ilícito aí, né? Como alguma coisa a ser alguma coisa a ser impugnada com penalidades muito graves e comportando, na verdade, aqui comportando diferentes interpretações jurídicas, né? Então, um gestor que atuou com base numa interpretação jurídica válida, defensável, pode ser condenado 15 anos depois, enfim, porque por uma mudança. Aí é um ambiente que. E esse é o problema. Num ambiente de tamanha insegurança, você começa a criar também, você começa a atrair pessoas que então vão apostar alto, e talvez tenha aí sim podem ter outros interesses. Então, na verdade, o tiro pode sair pela culatra. Esse que é o perigo, porque você afasta o bom gestor, ou pelo menos aterroriza esse bom gestor, né, que vai ficar muito mais reticente. Então, eu acho que a lei, nesse aspecto, houve uma calibragem importante com as críticas que podem ser feitas. Eu acho que a gente ainda vai ter a gente vai ter um bocado de discussão, né? Vai demorar um pouco para consolidar algumas teses, alguns pontos, mas em si houve um reconhecimento, e esse reconhecimento, a lei ela é o produto final desse reconhecimento, mas não nasce no legislativo, né? Nasce de muitos movimentos, nasce da observância de parte da jurisprudência consolidada, dos gestores, dos estudiosos, dos analistas, de que havia um problema, havia um exagero ali, tinha alguma coisa fora de lugar, e que nos anos que a vigência da lei perdurou tal como estava, não foi capaz de trazer nenhuma transformação. Se dissesse, não, então essa lei é assim, muito rígida, então agora tudo não, nada, pelo contrário, ficou pior. E, tanto que a Lindbe, né, a lei de agora a lei de introdução às normas do direito brasileiro, preciso pensar, porque senão a gente entrega a idade na hora de falar o nome da lei, ela veio um pouco como uma resposta, um contraponto para dizer, olha, esse gestor, ele é uma pessoa, ele não, né, ele estava dentro de um contexto, num momento histórico ali, ele tem limitações para tomar decisão, ele não consegue olhar para o futuro necessariamente, pode ser. Então, mas nada disso é necessariamente uma ilegalidade. Diga, Vera. Então, você está trazendo uma coisa aqui muito legal, que eu não tinha me dado conta ainda. Porque quando a gente estudou, Inês, a gente falava em segurança jurídica, era para o investidor, era essa atuada, né? Então, era nas reformas que desestativavam no início da década de 90 para dar segurança jurídica ao investidor, atrair capital privado na prestação de serviços públicos. Aí veio lei de concessões, lei de PPP,
a necessidade de reduzir custos de transação. Então, era a ideia de aumentar a segurança jurídica dos privados, né? E aí veio, então, o fortalecimento institucional das agências reguladoras, órgãos reguladores, e a gente veio no ano 2000 com aquele monte de dissertações de mestrado sobre agências reguladoras, setores regulados, e é muito legal o que você está dizendo, e esse nosso bate-papo, porque a gente percebe que nós estamos no ano 2022 e colocamos o tema segurança jurídica agora em outra centralidade. É a ideia da reformulação abrangente da gestão de servidores públicos no Brasil. É de uma forma buscar profissionalização, é um dos nossos grandes desafios. E, apesar da lei ser de 92, é muito interessante que só hoje a gente se deu conta disso e a gente começou a pensar da segurança jurídica a partir dessa centralidade para eliminar esse tipo de distorção e criar incentivo para melhorar a entrega à população, né? Porque a gente já falou sobre isso muitas vezes, assim, cada vez mais o serviço público, cada vez mais a demanda por serviços públicos aumenta, e aumenta em complexidade também, porque a complexidade da vida também está aumentando, né? Dos instrumentos, novas formas de comunicação, outras tecnologias, tudo muito mais rápido, então tudo isso torna tudo muito mais desafiador. E não existe serviço público bem prestado sem servidor público de boa qualidade. São coisas indissociáveis. Então, assim, eu sei que eu sou suspeita para falar na medida em que sou servidora pública, mas essa demonização do servidor público, do gestor público, sempre colocado num lugar de estar buscando, ela é falaciosa, não tem nenhuma estrutura assim, de dados que demonstre isso, muito pelo contrário, e ela é essa visão ela é dissociada, porque como é que você vai ter um bom produto se quem presta o bom, se quem constrói o produto é gente? Porque no final a gente está falando de gente. Não tem muito, assim como empresas que prestam bons serviços se dedicam a pessoas, enfim, isso, então assim, é uma coisa muito, é um truísmo quase, uma coisa muito elementar. E criar um ambiente de segurança para que essas decisões sejam tomadas, enfim, faz parte de entregar um bom serviço público, o que não significa a ausência de controle, então pode fazer de qualquer jeito, não é isso. Tanto que uma das coisas que eu bato bastante aqui, e isso vem da experiência de fazer parte de uma carreira de Estado, né? Eu brinco que nós estávamos, nós estamos e nós estaremos, que existem alguns cuidados que são muito importantes. Então, é muito importante dar atenção e valor à burocracia, não a burocracia no seu sentido mal falado, mas uma burocracia no sentido weberiano, no sentido de que é importante haver documentação das coisas, processo das coisas, justificativas das coisas, as razões pelas quais as decisões foram tomadas. Então, uma boa burocracia, uma burocracia qualificada, né, que vá se preocupar com aquilo que realmente importa e não ficar fazendo uma sucessão de carimbos, não uma burocracia cartorial, mas uma burocracia no sentido de trazer o histórico das decisões, das construções e despersonalizar aquilo que está sendo construído. Transparência, cada vez mais, então, decisões que sejam tomadas de maneira transparente, que sejam explicadas, que sejam justificadas com as suas dificuldades, e o uso de cada vez mais de tecnologia, de sistemas, de tecnologia de informação para tornar que potencializam a transparência, que potencializam a velocidade, claro, das coisas, a simplicidade das coisas, mas com uma preocupação com o conteúdo daquilo que se produz, que vem a partir de uma boa qualidade do servidor público. Então, me parece que a mudança dessa lei ela é muito importante. A Vera tem razão, que eu acho que alguém olhou e falou, bem, tudo bem, mas alguma coisa não está acontecendo, porque é isso, as canetas se apagaram. A pessoa fala, não, eu não vou tomar esse risco, né? Quem me garante? E muitas vezes aqueles
aqueles que existem ali para dar esse conforto, e a advocacia pública tem muito esse papel, também fica numa situação que você fala, bom, eu não sei, assim, eu acho que não, mas eu também não consigo te garantir que não vai haver uma ação de improbidade amanhã ou depois, dizendo que isso que você fez fere o princípio da moralidade por alguma interpretação XPTO. Então, gerava um efeito dominó em termos de paralisia. E isso era muito ruim. Então, eu acho que essa mudança, não só a mudança da lei de improbidade agora recente, como essas mudanças legislativas que a Vera fez referência, a LINSB agora essa lei aí, esse projeto de lei que tramita, acho que vem para criar um ambiente um pouco mais favorável à tomada de decisão, sem descuidar de controles e de prestação de contas, que é alguma coisa que é inerente à atividade pública. Inês pintou um panorama aí brilhante de como essa questão se desdobra e está conectada com outras. Eu queria... vocês já falaram um pouco de outros caminhos possíveis, de outros avanços que estão sendo encaminhados, mas eu queria trazer uma coisa bastante do momento. Agora a gente está vivendo a transição, né, de governos, do governo federal e de vários governos estaduais. Como essa questão da insegurança jurídica também está relacionada com isso? Porque a gente já teve um dos episódios aqui do podcast sobre transição e ficou claro como a questão da transição conversa com a questão de gestão de pessoas, com a questão de como o Estado está organizado, como os dados são organizados. Então, todos os problemas que a gestão de pessoas tem ficam claros nesse momento de transição. Essas duas coisas estão sempre em diálogo. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco sobre isso desse ponto de vista da insegurança jurídica, começando pela Vera. Eu vou trazer um olhar aqui de fora da máquina, a Inês traz um olhar aí de dentro da máquina. De fora da máquina, o que eu percebo é que nós, ao falarmos do tema segurança jurídica, nesse momento de transição, isso traz o desafio de buscarmos caminhos para soluções que têm fragilizado muito a atuação da administração pública, porque não basta mudar o governador, não basta mudar o presidente da República, não basta mudar o prefeito. As promessas de campanha, elas não são viabilizadas da noite para o dia, se não houver quadros adequados de pessoas para aquelas finalidades. O que a gente tem visto, então vou trazer um desses temas, o que a gente tem visto é uma dificuldade muito grande de concursos públicos adequados atraírem as melhores pessoas para o serviço público. A gente tem um histórico de concurso público no Brasil muito homogeneizado e muito destinado a fazer uma escolha com base em títulos e sem uma análise específica de competências e habilidades para determinado cargo. A gente também tem visto que as carreiras, elas desincentivam muito a atratividade de quem não atua no setor público. Um jovem, ele não tem interesse em escolher aos 20 anos a opção de passar 40 anos dentro da mesma carreira. Ele quer ter a oportunidade de ter várias entradas e saídas, a oportunidade de ter uma experiência no setor público, depois ter uma experiência no setor privado. Quando a gente fala em reforma no sistema educacional, a gente cai sobre um tema que é muito sensível, que é a da contratação dos professores. No Brasil, a gente tem uma massa muito grande de trabalhadores contratados por meio das chamadas contratações temporárias. E o que a segurança jurídica tem a ver com isso? O que o olhar do pesquisador, que é eu que estou de fora, e que estou nos movimentos da sociedade civil que ajudam a melhorar a qualidade das decisões públicas, o que a gente percebe? A gente precisa começar a colocar um olhar para que seja possível tomar decisões que viabilizem essas mudanças. Então, não basta fazer e ter grandes ideias e fazer grandes promessas
se eu não tenho um bom quadro de servidores. Então, vou fazer novos concursos. Será que eu consigo fazer novos concursos mais inventivos, usando tecnologia da informação, por exemplo? Será que eu consigo fazer concursos onde eu efetivamente seja capaz de analisar competências e habilidades, não só fazendo uma escolha de quem estuda melhor para concurso, né? Fazendo aquilo quase como uma gincana de quem passa 4 anos estudando a que passa, que não necessariamente é a melhor pessoa para aquela determinada função. Então, aí a gente começa a perceber, olhando para a jurisprudência, que todas as tentativas de inovação nesses setores geram insegurança. Então, quem tenta fazer um concurso público mais inovador acaba tendo um mandado de segurança, perde tempo, perde dinheiro e não consegue inovar, e ainda com o risco pessoal. Todos aqueles que querem melhorar a maneira de gestão de pessoal na educação. A educação tem um problema relacionado à própria organização da sociedade, à ampliação do número de alunos no futuro ou diminuição. Tem um tema complexo que é como planejar a carreira dos professores. E por isso se usa de maneira correta, não é apenas um fenômeno brasileiro, as tais das contratações temporárias. Mas não existe uma lei nacional de contratações temporárias. Cada prefeitura, cada estado faz de um jeito e as coisas acabam gerando uma confusão generalizada. E, evidentemente, vai parar no Supremo Tribunal Federal. Não é possível que, em 2022, um contratado temporário não tenha direito à licença maternidade. Mas está cheio de exemplos pelo Brasil afora que acabam levando a contratação temporária à pecha de que é algo ruim necessariamente, quando na verdade pode ser um elemento de planejamento de força de trabalho. Então, do ponto de vista de quem está por fora, é começar a perceber quais são esses grandes temas que podem ajudar o gestor público. Então, melhorar concursos públicos é um deles. Então, vamos pensar numa lei nacional de concursos em que a gente traga segurança jurídica para quem quer fazer essas melhorias nos processos de escolha. A segunda coisa que eu dei aqui um exemplo é a tais das contratações temporárias. E assim as coisas se multiplicam, quer dizer, você, ao perceber que determinadas ações elas têm tido grande judicialização e tentar identificar o papel da academia, tentar identificar por que dessas judicializações e tentar buscar uma solução para esta insegurança que vai inviabilizar a gestão pública de implementar políticas públicas. Então, do lado de fora, é assim que eu vejo. Eu acho que a gente tem uma pauta ainda muito grande. A lei de improbidade é a ponta do iceberg. Mas tem um tema que a gente fala muito pouco, mas que a gente vai ter que enfrentar, e está na nossa pauta, que é a questão dos tribunais de contas. Os tribunais de contas cada vez mais interferindo na ação administrativa, tomando decisões em nome do gestor. O gestor público cada vez mais, talvez, receoso ou acomodado, e quem está tomando decisões de gasto na área da educação é o Tribunal de Contas. Agora, quem é o gestor público com a melhor qualidade para fazer essa decisão? Aquele que foi treinado a aplicar sanção ou que foi treinado a fazer política pública? Esse é um debate que a gente vai ter que enfrentar, e isso está dentro dessa nossa conversa. Então, do lado de fora, ainda tem, do lado de fora, significa a sociedade civil e a academia, a gente tem uma pauta ainda muito grande para levantar dados e informações e ajudar a melhorar esses ambientes jurídicos, institucionais, normativos, para que o gestor público se sinta mais seguro para as escolhas que ele fizer, para viabilizar as políticas para as quais ele foi escolhido para ser o gestor. Então, estou de acordo com a Vera, um pouco dessa visão a nossa também. Eu acho que, assim, internamente, há sempre uma preocupação grande com revisionismos, né? Esse é um que acaba incentivando ainda mais, insuflando ainda mais ambientes de insegurança jurídica. Então, é importante que, e por isso a criação, a preocupação com fluxos e processos e documentações, enfim, é tão relevante na medida em que impede revisionismos que possam não ter justificativas, digamos, técnicas,
que isso é um risco que, às vezes, transições, dependendo do contexto político, às vezes a transição pode causar. O momento da transição também é um momento em que, e reforço aqui meu primeiro ponto da importância dessas, de criarmos mecanismos para se manter a memória das decisões, enfim, na medida em que eu tenho uma mexida muito grande, de novo, nas pessoas, que são elas, afinal, que fazem a coisa acontecer. Eu acho muito... Eu acho que a Vera tem razão, a gente precisa repensar a forma de contratar, a forma de organizar as carreiras, pensar em maior mobilidade interna, pensar em como selecionar habilidades que são mais importantes, mas eu acho muito muito salutar e sempre achei muito produtivo a possibilidade da convivência entre carreiras perenes, de um corpo perene, que é esse corpo que vai garantir muita institucionalidade, a memória, a continuidade, que vai ter a compreensão, saber o porquê que as coisas aconteceram como aconteceram, enfim, versus pessoas que vêm um pouco de passagem e que trazem um oxigênio, trazem outros olhares, porque circularam por outros ambientes. A soma dessas duas coisas é muito rica. O que não dá, e é isso que a gente vive às vezes em algumas organizações públicas, o que não dá é ter só uma coisa ou só outra, porque aí realmente é muito ruim. E o que acaba acontecendo é que você tem, às vezes, o corpo perene, e as lideranças vêm sempre de fora, depois elas vão todas embora, e a coisa fica um pouco e aí vem outras de novo, e aí perde-se tempo, na verdade. Eu brinco que, às vezes, o novo gestor ele demora um tempão para descobrir onde é a lata do lixo e o banheiro, assim, até entender o que está acontecendo, e perde-se tempo. Então, eu acho que a convivência desses regimes, às vezes, talvez pensar em alguma coisa alternativa mesmo. Eu acho que tem espaço para aqueles que vão fazer a vida, uma carreira no serviço público, e tem a sua relevância, a sua importância, mas eu acho que é preciso pensar também nessas possibilidades, dessas alternativas, e que não sejam necessariamente um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, que também precisam existir, mas que tem algum nível de seleção e que deem outras possibilidades. E, por fim, aí pensando não só no momento de transição, mas eu não queria perder a oportunidade de falar sobre esse tema no contexto de segurança jurídica, e que eu acho que é por aí que a gente precisa avançar, é preciso um fomento à consensualidade nas relações entre poder público e privado, e às vezes entre poder público e poder público. É preciso aumentar os espaços de consensualidade, as possibilidades de consensualidade, repensar um pouco essa atuação, e com exigência de demonstração de decisões vantajosas para o poder público, que nem sempre são, e essa vantagem nem sempre é apenas econômica, mas é preciso que esses espaços de consensualidade sejam um pouco mais ampliados, que haja um pouco mais de poder mesmo para que acordos sejam feitos, porque esse é um problema. Às vezes perde-se um bom acordo por uma dificuldade de uma moldura jurídica que dê conforto para isso, por essa dificuldade de segurança jurídica. Então, eu acho que a gente caminha, e aí dentro da advocacia pública mais ainda, isso que a Vera trouxe de olhar o que está sendo judicializado e que correções de rota a gente pode fazer, é alguma coisa que toca muito de perto a advocacia pública, que é quem está lá nos processos, está tocando os processos judiciais e está também fazendo a consultoria jurídica na construção de políticas públicas. Então, é preciso ver
de uma maneira mais integrada essa atuação para trazer inputs e repensar mesmo, e às vezes de lege ferenda, trazer propostas de mudanças legislativas, de novos ambientes, mas aumentando um pouco, eu acho que um fomento à consensualidade pode ser alguma coisa que nos traga bons frutos aí no futuro. Obrigado, Inês. É fantástico, realmente, como vocês duas trouxeram as ligações da insegurança jurídica com a questão das pessoas, da entrega, da busca de consensos, da inovação no setor público, como tudo isso está conectado e que tudo isso também são pautas super importantes do movimento Pessoas à Frente. Então, foi incrível que essas ligações e foram conectadas também com o momento que a gente está vivendo e com o que esses novos governos podem fazer aí nesse próximo mandato. Então foi super legal, queria agradecer muito, Vera e Inês, por essa conversa, pela participação. E também para todo mundo que está ouvindo, lembrar que temos outros episódios já postados sobre o tema e que o Diálogos em Movimento é uma iniciativa do Movimento Pessoas à Frente, que é dedicado ao debate e construção da melhoria do Estado, a partir da gestão das pessoas, das lideranças no setor público, e para pedir para que vocês continuarem acompanhando nossos conteúdos de debate nas nossas redes e canais. Obrigado, Inês. Obrigado, Vera. Obrigada, João. Obrigada, João. Obrigada, Parabéns Vera. Pra você.